Olá, alunos da EBD, graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos nós. Mais uma vez estamos nos encontrando para estudarmos a Palavra de Deus, a nossa revista da EBD, Compromisso, a revista dos adultos. Hoje nós vamos estudar Cristo vive em mim. Mais uma carta de Paulo, baseada no livro de Gálatas, na qual nós teremos a oportunidade de estudarmos. Qual é o objetivo da lição de hoje? Saber compreender que a experiência de Cristo vive em mim, em nós, é a base para o evangelho insubstituível. Cristo vive em mim. O que nós vamos fazer? Combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus. Aquilo que não vem na conformidade do que Deus quer oferecer para conosco, as distorções, as contemporaneidades equivocadas da palavra de Deus, as situações de normatização que vêm querer regulamentar os princípios bíblicos. Vamos nos basear e nos firmar nos princípios que esses são para a eternidade. Bom, o texto áureo é Gálatas 2, eu vou ler para os irmãos, o versículo 20, que diz assim: Portanto, quer dizer, a partir de muitas coisas, acontecimentos, de feitos, de fatos, que estão descritos nos versículos anteriores, ele diz: pelo que me aconteceu, não sou mais eu quem vive. Paulo diz claramente, ele se nega o seu eu, deixa de ser quem ele é na pessoa de como ele sempre viveu e achava que era, mas Cristo quem vive em mim. Então Paulo tira o seu eu e coloca Cristo no centro. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Veja que ele continua no corpo, carne, no tempo, aqui. Mas pela fé no Filho de Deus, fé em Cristo, por ter conhecido Cristo, os seus feitos e o que ele fez, ele determina: eu não sou mais quem comanda a minha vida. Tudo o que eu faço, o que eu penso, o que eu projeto é em função de Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque ele me amou e se entregou por mim. Isso é uma verdade que tem que também prevalecer no nosso coração. Veja que isso não é uma constatação de final de vida. É uma constatação do início da pregação de Paulo, lá na Galácia, na primeira viagem onde ele construiu o seu trabalho e as primeiras igrejas. Bom, o que nós vamos pensar aqui? Você já teve experiências com Deus? Você já teve experiência de anunciar a sua fé? Você já teve experiência de mostrar aos outros que o seu pensamento, o seu comportamento é comandado por Cristo? Pense, dá uma pausa no vídeo aí e faça uma reflexão e tente ver essa semana, esses dias para trás, quantas vezes Cristo prevaleceu em você em relação a nós mesmos, à carne, ao mundo e ao tempo. Bom, primeira situação problemática enfrentada de Paulo na Galácia. Ele escreve a carta de Paulo aos crentes em Gálatas. Ele já não estava mais lá, estava já muitos anos depois, porque ele recebeu notícias que lá muitas pessoas estavam vendo a doutrina que foi ensinada por Paulo sendo misturada com legalismo, com tradições, com coisas da lei do Velho Testamento e atitudes que para o Velho Testamento produzia reconciliação do homem com Deus, mas que por causa da graça de Cristo Jesus, do seu sacrifício, essas ações não eram mais necessárias. Aliás, quem a fizesse estava contrariando o amor de Deus e o propósito de Deus em Cristo Jesus. Era uma negação de Deus. E Paulo estava agora escrevendo para dizer para aquela igreja que Cristo e a sua verdade, a graça que o envolve, é o que deve ser de fato apregoado e vivido para a salvação, regeneração, reconstituição do homem com Deus, e não atitudes conforme o Velho Testamento. Bom, um primeiro problema então que ele estava enfrentando era o seguinte: no versículo 1 capítulo 1 de 6 a 9, deixe-me ler com os irmãos para você ter uma referência. Se você tiver com a sua Bíblia, abra também. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 9, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mudando de evangelho. O qual não é outro senão
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. A mudança é por causa de alguns. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebemos, seja anátema. Aquilo que se aprendeu com Cristo é o máximo, é o que deve ser, nada além e nada menos. E muitas pessoas estavam pregando uma outra mensagem diferente do que Paulo tinha falado, do que os apóstolos estavam pregando, do que era ensinado e doutrinado às igrejas daquele tempo, às pessoas reunidas em torno de Cristo. E eram pessoas, gente, que estavam colocando suas ideias pessoais, querendo incrementar a prática do evangelho. Não, vocês podem ter Cristo, mas é preciso que você faça isso, faça aquilo. Aí então você se tornará salvo. Isso é uma heresia. Paulo estava condenando isso e escrevendo para que as pessoas se firmassem na graça e não no mérito pessoal de realizar coisas que pareciam com o que é do reino de Deus, que estavam próximas às leis do Velho Testamento como meio de se mostrarem salvos. Isso estava errado e Paulo estava querendo que eles voltassem ao evangelho que ele pregou e não às novidades do tempo que estava acontecendo lá, de pessoas com novas ideias querendo fazer com que o evangelho fosse conforme sua vontade. Bom, Paulo ensina, a experiência de Cristo vive em nós é a base para o evangelho insubstituível. O que Jesus fez? Façamos. O que Jesus falou? Creiamos. O que Jesus disse? Digamos. Isso é o necessário para a revelação de que Deus está em nós e nada mais disso aí. Criando pensamento. O que é um falso evangelho nos dias de hoje? Nós temos muitos exemplos. Evangelho de que se você tomar uma água você vai ser curado. Evangelho de que se você der todos os seus bens para a igreja, Deus vai multiplicar. Evangelho de que se você for ao monte orar, você vai ser mais abençoado do que uma pessoa que orou num leito, acomodado, talvez pela doença ou não. Aquele evangelho de que os grandes homens da fé são os líderes religiosos, ele tem mais poder que o outro, a oração dele vale mais do que outros crentes na fé. Todos os evangelhos são falsos. O evangelho que tem que ser pregado de qualquer maneira, de qualquer forma, com mensagens positivas, com mensagens de ordem, com palavras de manipulação da mente, do pensamento, usando psicologia, usando marketing, usando tantas outras coisas que desvirtuam a verdade do evangelho. As pessoas são enganadas, são conduzidas a uma formalidade de comportamento, mas nunca olham no coração se Cristo está verdadeiramente lá. O perigo de acréscimos ao Evangelho, Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Cristo já alertava isso quando ele estava aqui, que aconteceria. Uma segunda situação problemática está lá no capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ouçamos. Deixe-me ver aqui. Começando no 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Se era para cumprir a lei na sua íntegra, eram muitos preceitos, eram muitas leis, ninguém conseguiria. Mas então Deus veio por graça e disse, você agora basta crer em Jesus. Crendo nele, você tem todos os preceitos e princípios da lei reunidos em um único sacrifício. Os gálatas estavam substituindo a graça pela lei. Então, você é salvo se você cumprir essas ações. É claro que é um projeto de poder. Quem propõe aos outros ações a serem realizadas para que haja uma verificação do que é certo, a partir dele que diz o que é certo, é o seu projeto de poder. Se você fizer essas tantas coisas, você é salvo. Eu estou dizendo. Então, quando você repete essas ações, você está só se submetendo a alguém que é ditador. Nós não somos assim. Cristo não foi assim. Cristo foi por graça. Ele convida.
Paulo diz o seguinte: não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. A lei não salva mais. Proceder àquelas atitudes lá do livro de Deuteronômio, do livro de Gênesis, do livro de Números, de todo o Pentateuco, não dava mais salvação para ninguém. Ela precisa encontrar-se com Cristo, crer nele, ter fé que ele salvaria. Bom, o ensino de Paulo, a experiência de Cristo, viver em nós, oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. A lei deverá ser cumprida e a graça, seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. Então eu ouço o Evangelho, o Espírito Santo me convence da transformação que eu tenho que ter e então pela fé eu sou salvo. A lei dizia, você tem que cumprir toda ela. A lei não justifica ninguém. A lei substitui, a lei impunha um conjunto de comportamentos que, seguindo-as, você não se aproximaria do mal, mas sim somente de Deus. Mas você não teria a convicção disso pelo Espírito, mas sim pelo conjunto de comportamentos. Na graça, não. O que justifica é a fé em Cristo. Basta crer em Cristo, ele tem o poder para transformar. E uma pessoa salva realmente é transformada. Ela não precisa se policiar em 500, 400 e tantas leis. Basta crer que Deus a transformou e manter-se digno, honrando o nome de Jesus. Você vai ter o poder de Deus para então ter um comportamento de crente. Terceira situação problemática enfrentada lá no capítulo 2, versículo 4. Volta o som um tiquinho, que diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que entraram no meio, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Viu o projeto de poder? Então, pessoas com malícias entravam no meio dos cristãos e queriam ter aparência, status, poder, e para que isso se confirmasse, claramente eles colocavam peso sobre as doutrinas. As pessoas tinham que seguir o que eles diziam. O que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos, os intrusos na igreja. Então haviam pessoas que não se convertiam plenamente, entravam lá e tratavam a igreja como instituição, um grupo social que deveria ter ordens, e as ordens, é claro, conforme o pensamento daquelas pessoas. E como não eram redimidos por Cristo, queriam que os seus pensamentos prevalecessem sobre os pensamentos de Cristo. E pensar, ser Cristo é uma liberdade muito fraca. Ninguém merece ser salvo só porque Cristo salvou. Você tem que fazer por onde. E fazer por onde ser salvo não é o que Cristo ensinou. É crer nele. A experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Veja só, a experiência de Cristo viver em nós. Para Cristo viver em nós temos que recebê-lo e conhecê-lo, estudando a palavra e orando. Porque aí você estará cheio do Espírito Santo de Deus, que vai lhe dizer, ó, isso que estão ensinando é certo, siga, e isso que está ensinando é errado, não convém na palavra do Senhor. Você tem essa capacidade? Você tem essa instrumentalização de Deus para conhecer o que é certo e o que é errado? É necessário, é só ler, estudar, meditar e viver os ensinamentos do nosso Cristo. Bom, como podemos combater aqueles que insistem em introduzir os modismos na vida cristã, distorção quanto ao ensino e interpretação da palavra? A primeira coisa é você conhecer a palavra e identificar. Identificando uma heresia, você não pode deixá-la prevalecer. Como? Geralmente elas entram de forma bem pequena, bem simples, bem sutil. É uma coisinha que não vai fazer ofensa, não teve efeito momentâneo, mas ela fica, porque Satanás dá energia e poder a essas heresias, e as pessoas de pouca fé vão se envolvendo. Daqui a pouco nós não temos mais controle, nós não sabemos como. De repente o nosso culto, a nossa adoração, o nosso viver está cheio das coisas de Deus que entraram pequenininhas e ninguém conseguiu perceber, ou se percebeu achou que não ia ter tanto efeito. Mas é assim que Satanás faz. Satanás não vem de forma abrupta, ele vem pegando de pedacinho em pedacinho até matar o crente. Então, se você tem conhecimento da palavra e ver essa heresia lá no seu princípio, é preciso acabar com ela logo, antes que domine e a gente se perca, assim como os Gálatas estavam perdidos.
Ensino de Paulo. A experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Por meio, não somos nós. A glória de Deus vem até nós e nós a vemos, nós a representamos. Nós não temos em nós o poder de fazer isso. No Velho Testamento a gente poderia representar a glória de Deus com os cultos, com as liturgias, com os sacrifícios, com os efeitos que tinha na lei. Agora não. Agora nós podemos receber de Deus o poder e expressar esse poder. A palavra e a atitude de Jesus representavam o que Paulo queria que se produzisse em sua vida. Cristo vive em mim quando, pense, quando você produz uma atitude de Cristo, numa decisão, num enfrentamento, num posicionamento de ideias entre as pessoas, Cristo vive em você, diga às pessoas claramente, esse assunto eu vejo da forma bíblica, porque Cristo vive em mim, eu não vivo mais o mundo. Quarta situação problemática enfrentada por Paulo é o capítulo 2, versículo 21, que eu lerei para os irmãos agora, que diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha só, se nós temos que seguir a lei para nos regenerarmos, para que Cristo morreu? Então, o sacrifício de Cristo é exaltado por Paulo e apregoado como a verdade, como o método que Deus usou para mostrar a salvação. Então, toda pessoa se regenerava diante de Deus mediante o perdão. Tudo que ele fez ou desfez da lei fazia com que a pessoa chegasse a Deus somente pelo sacrifício. Então, se você cometeu algum erro na lei, você tinha que fazer um sacrifício. E o sacrifício era feito constantemente, porque o homem estava sempre negando ou desvirtuando quanto à lei, por causa do pecado. Mas quando Cristo morreu uma única vez, o Santo do Santo, o Cordeiro Maior, Imaculado, o Filho de Deus, ele diz: tudo aquilo que você tinha que realizar como sacrifício anualmente ou nas circunstâncias que a lei dizia, você não precisa fazer mais, você basta crer em mim, porque o único sacrifício já foi feito. Entendem isso? Então Paulo queria que a graça fosse a verdade, queria que as pessoas entendessem isso. Basta o sacrifício de Cristo e crer nele, e então você tem todos os recursos da lei para você estar próximo de Deus, já garantidos em Cristo Jesus. Gálatas estava querendo anular a graça de Deus para a salvação, para aderir à exigência da lei, transformando a vida cristã em legalismo. É o problema, né? Não devemos ser salvos por obras. Era assim que os judeus, os intrusos, estavam fazendo com os cristãos em Gálatas. De vez em quando aparecem umas coisas assim, a gente vê notícia de tal pastor, líder religioso, de tal denominação, determinou que você, para ser salvo, tivesse que fazer alguma coisa. Isso geralmente envolve dinheiro, envolve submissão à ideologia de poder de muitas pessoas. Paulo vem dizendo: não, a graça basta. A experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. A experiência de Cristo acaba com o legalismo, né? Legalismo tem a ver com tradição, legalismo tem a ver com imposição de regras, e isso às vezes prejudica o relacionamento das pessoas com as pessoas e das pessoas com Deus. Bom, legalismo exalta o que temos que cumprir. Realizar metas, realizar projetos, ativismo na igreja é legalismo. Deixar de falar da salvação para alguém, deixar de ser santo em qualquer circunstância, em qualquer lugar, deixar de testemunhar de que você é crente transformado e não pactua com as coisas erradas, e isso é a graça atuando na gente. Hoje, de que maneira as pessoas estão descartando a graça e colocando-a de lado? Tem muitas formas, né? Achando que por cumprir metas ou exigências ou atividades na igreja estão sendo salvas. Não. Deus quer outra coisa. Deus não quer sacrifício, Deus quer a obediência de cada um. Bom, o estudo de hoje é o Cristo vive em mim. Os crentes estavam sendo influenciados e desviavam-se do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Por causa de quem? De pessoas que entravam com ideias falsas sobre a salvação, sobre o evangelho, sobre Cristo. Como você resolver esse problema hoje? Você é um santo, conhecido da palavra, vive e teme a Deus. Na nossa igreja hoje, como você combateria isso?
Faça uma boa reflexão, lembre-se de como Paulo agiu, leia esses capítulos e você vai ter resposta para muita coisa na sua vida. Deus está conosco. Se nós buscarmos, nós enxergaremos a sua mão estendida. Se nós buscarmos, nós veremos os seus olhos voltados para nós. Se nós os buscarmos, nós veremos os seus ouvidos atentos às nossas petições. Mas devemos buscar. Deus não age com força nem com violência. Ele fica chamando. E conhecer a palavra era a ferramenta que nós temos para sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus. E assim eu encerro mais essa lição, esperando que você possa aprender essas coisas. Leia e conheça mais a palavra de Deus. É a nossa atitude para fazer Cristo viver em mim. Busque desenvolver uma vida de oração, é como nós temos acesso ao Pai. Rejeite todo tipo de propósito que contrarie a ética do reino. Propõe ensinar com discipulado e a essência do Evangelho, sem acréscimos humanos ou religiosos. Nunca se esqueça que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É a nossa lição próxima. Deus abençoe e nos conduza no conhecimento dele. Amém.